E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse lugar onde a história se inicia com um jogo chamado Battle.net que surgiu em 2010. No início era só uma competição entre os países, mas tudo mudou quando a Liga Especial foi aberta em 2022. Foi o início da batalha por sobrevivência entre diversas formas de vida no universo. A humanidade que representava a Terra sofreu várias derrotas, e em 2023 a Terra só tinha mais 10 países restantes, estando à beira da extinção. O nosso protagonista, chamado Sung, era um poderoso jogador. Estando no rank 7 dos jogadores mundiais, ele fazia parte da Guilda América, onde o líder era o jogador que está em primeiro no rank mundial, chamado Baron. Porém, mesmo Sung sendo bastante forte a ponto de eliminar um poderoso monstro sozinho, o líder fala que não vai dar nenhuma recompensa para ele. Isso porque ele não é americano, onde mesmo sendo um cidadão naturalizado, no ideal de Baron ele não é um americano de verdade, sendo para ele apenas um cão inútil. Mesmo após tudo isso, Sung fala que não se importa. Isso porque ele era um refugiado que fugiu após perder sua terra natal, onde apesar de ter uma habilidade de rank 3S e subir até o rank 7 dos jogadores mundiais, ele não foi aceito como um americano de verdade. Mas o que era mais doloroso era a culpa de ser o único sobrevivente. Pouco tempo depois, o resultado da missão sai, onde apenas América e China sobreviveram, e a humanidade foi rebaixada ainda mais, e uma partida de rebaixamento final seria realizado contra a raça Urk. Assim, os representantes de cada planeta são invocados para batalharem, e no final a humanidade perdeu, sendo expulsos da liga, e assim a eliminação completa seria realizada. Mas para surpresa de Sung, ele conseguiu sobreviver resistindo à eliminação, devido à sua habilidade. E ao abrir seus olhos novamente, ele descobre que retornou para o passado antes das ligas começarem. Com essa nova oportunidade, juntamente com todo o seu conhecimento, ele está decidido que vai mudar o futuro e salvar a humanidade. Agora ficamos com esse lugar onde a história se passa em um mundo em que misteriosamente a Terra se fundiu com outra dimensão parecida com o jogo. A partir desse momento, a vida humana mudou drasticamente. Algumas pessoas se tornaram jogadores com níveis, classes e armas de vários tipos. Quanto mais níveis sobem, mais fortes ficam. As classes e habilidades fortes fazem com que as pessoas possam lutar melhor, e devido a isso, o mundo nunca esteve em paz desde então. Os monstros do jogo também chegaram ao mundo real. O nosso protagonista, conhecido como Yushen, fazia 3 anos que ele veio parar neste lugar, um mundo onde o poder fala mais alto. Ele achava isso muito interessante, e devido à transformação desse mundo, as escolas começaram a ensinar os jogadores a usar suas habilidades. Yushen estava prestes a fazer o exame de entrada, porém ele ainda não tinha despertado uma classe. O professor diz que aqueles que não têm classe têm algumas vantagens, mas são tão inúteis que acabam ficando muito fracos. Conforme ele avança sem classe, começa a perceber a diferença daqueles que possuem classe, pois eles obtêm muito mais pontos e habilidades do que aqueles que não possuem. Mas Yushen não se importava com essas coisas, porque ele possuía o sistema. Quando ele chegou a esse mundo, recebeu esse sistema, onde ele recebe missões diárias e ao completá-las, pode escolher uma recompensa, enquanto todos correm atrás de subir de níveis para obter pontos de atributos ou habilidades. Ele apenas precisa fazer missões diárias. Ele só precisa de tempo para deixar todas as suas habilidades no máximo. No exame de entrada, inicia-se escolhendo entre 3 portas, cada uma com um nível diferente. Quanto mais difícil, mais pontos se ganha. Mas também os monstros são mais fortes e podem ser mortais. Enquanto todos estão formando grupos, Yushen decide ir sozinho, surpreendendo a todos, pois ele é um sem classe. No entanto, logo ele vai mostrar a todos as suas verdadeiras habilidades. Agora ficamos com esse lugar onde a história inicia com o protagonista conhecido como Xiao, onde ele estava sendo julgado de ter atacado pessoas amigáveis de outro mundo, destruindo o acordo de relacionamento amigável entre mundos. Na contação dos votos, todos votaram como culpado e 0 contra, tendo a pena de morte. Mas como ele serviu à humanidade, expulsando os invasores da Terra, eles decidem deixá-lo vivo. No entanto, vai perder vários dos seus cargos, e como ele é o único herói especial desse estado, caso aconteça algo no futuro, ele deverá retornar ao campo de batalha, mesmo tendo lutado contra todos os tipos de monstros e salvado várias pessoas do grande desastre. Ele acabou neste julgamento, porém ele não estava entendendo o que estava acontecendo, pois ele tinha morrido em um ataque sorrateiro, mas ele estava novamente no local onde foi julgado e traído pelos seus companheiros. Inicialmente ele acreditava que era lembranças antes da sua morte, mas após abrir um painel na sua frente, é quando ele descobre que realmente renasceu. Nessa tela mostrava que ele tinha completado a missão
missão principal de reconstruir a humanidade. E ele poderia escolher um novo caminho. E será dado uma nova recompensa para qual caminho escolher. Uma delas é o caminho do herói, onde uma nova crise apareceu. Como ele é um herói, pode escolher contribuir protegendo a humanidade pelas sombras. O outro é o caminho monstruoso. Mesmo diante dessa nova crise, salvar a humanidade não tem nada a ver com quem ele é. E já que os humanos começaram a matar os heróis, então terão que se arrepender na escuridão. Dessa vez ele escolheu seguir o caminho monstruoso. Após o julgamento ele decide desistir da sua posição de herói, onde por causa disso ele teria que abandonar todo o poder que possuía. Mesmo assim ele não se importa e libera todo o seu imenso poder. Agora do início, novamente seguindo o caminho de um vilão, ele vai trilhar uma nova história, onde ele não será mais o cachorrinho do estado. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia em um jogo de realidade virtual super popular conhecido como Ergosphere. Nesse jogo os jogadores podem escolher profissões, ganhar experiência para evoluir e com isso explorar esse enorme mundo de fantasia. Por causa do seu enorme sistema de realismo, rapidamente chegou a milhares de jogadores, pois o principal objetivo de todos era se tornar outra pessoa nesse mundo de fantasia, onde quem você é no mundo real não importa nesse jogo. Agora a história segue com o protagonista conhecido como Reon, que possui a profissão de curandeiro. Por causa disso os parceiros do seu grupo apenas humilham ele, chamando ele de lixo. Essa é a classe mais chata do jogo, pois o que ele apenas pode fazer é curar seus aliados. E quando seus parceiros morrem eles apenas culpam ele por não curar certo, mesmo ele não podendo ser machucado dentro do jogo. Seus colegas de grupo frequentam a mesma escola que ele. Por causa disso eles fazem muita chantagem com ele no mundo real e machuca ele. Porém o que eles não sabem é que ele possui outro personagem com a classe de Vingador. Esse seu personagem secundário é muito forte, sendo capaz de matar poderosos monstros facilmente, onde até mesmo grupos com poderosos guerreiros não conseguem. Essa sua classe é uma das mais difíceis do jogo para se dominar. Com isso todos ficam impressionados, acreditando que ele é um jogador ranqueado. Após terminar de derrotar os monstros ele decide sair do jogo, porém logo após isso seu corpo começa a ficar estranho, e quando ele olha no espelho ele percebe que ficou igual ao seu personagem Vingador, e uma mensagem aparece falando que o tutorial foi iniciado. Após isso ele é transportado para outro local e aparece um monstro. Após descobrir que agora o jogo no qual ele jogava estava virando sua realidade, ele vai ter que trilhar um novo caminho para superar todos os perigos que vão aparecer como monstros e missões. Com isso ele vai ter que ficar muito mais forte igual ao seu personagem para sobreviver a essa nova realidade. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um ser conhecido como Grande Dao existiu. Ele era responsável pelas leis do céu e da terra. Abaixo do Dao Celestial o mundo passou por dois grandes ciclos, onde o primeiro milhares de pessoas começaram a treinar para alcançar o reino além do Dao Celestial, porém o ser vivo era ganancioso, onde eles roubaram as raízes espirituais do céu e da terra, e também tentaram gananciosamente reivindicar a fonte do Dao Celestial. Por causa disso ele foi enfraquecido pela ganância do mundo, e assim ficou desapontado com todos os seres vivos. Por causa disso o grande Dao Celestial destruiu todos os seres vivos. No segundo ciclo o mundo foi dividido em três, onde um deles é controlado pelos deuses e o outro pelos imortais. O reino humano se tornou o lugar onde os fracos caem no ciclo de reencarnação. O Dao Celestial despertou novamente e enfurecido lançou um enorme poder na terra e a destruiu pela segunda vez. E agora estava entrando no terceiro ciclo e dezenas de milhares de anos já se passaram. Mas agora o Dao Celestial anterior deixou esse mundo para trás, e o nosso protagonista agora foi escolhido para se tornar o novo Dao Celestial. Ele tinha acabado de chegar neste novo mundo e já recebeu essa importante missão. Na sua primeira cidade ele se depara com vários escravos mulheres, que são vendidas ou trocadas como se fossem animais. Após ver tudo o que estava se passando nessa cidade, após analisar melhor, ele escolhe como sua primeira missão a abolição da escravatura, e com a ajuda do seu sistema e com o imenso poder do novo Dao Celestial ele vai mudar tudo o que está destruindo esse mundo, para assim construir um novo mundo, onde todos podem viver em harmonia, e aqueles que tentarem entrar no seu caminho será dizimado sem piedade.